Boa noite, a graça e a paz do Senhor. Hein? Olha, eu vou falar para você. Eu falei assim para mim. O Cuiabá é um desafio, né? Todos vocês. Sei quem gosta, né? É que não deu tempo de fazer escaldado, né? Certo, quem sabe domingo, né? Só que tem que estar frio, né? E aí? É prova, né? Eu falei, a gente ora pro frio ficar, né? Ou pede pro frio ir embora, né? Então, provavelmente ele vai ficar, né? A gente tinha um batismo pré-agendado. Vamos pedir para Deus abençoar esse nosso vizinho, amém? Deus abençoa o nosso vizinho com esse som muito alto aí, prospera ele, dá vitória em nome de... É assim que a gente faz, tá? A gente não solta palavras diferentes disso, não. Às vezes a gente fica tentado a falar algumas coisas, mas a gente abençoa. Sem pedido. Mas lembra a última vez que eu dei? Certo, não, entendeu? Então, vamos combinar o seguinte, Marilinha. Se fizer frio, deixa pro outro domingo. Se não fizer, aventura. Pode ser. Ela falou, combinado, pastor. Então, avisamos, né, a nossa irmã que vai casar. Ela falou, domingo que vem, tá bom? Combinado, né? Porque amanhã vem. Provavelmente. Tá? Quem não puder, a gente a live lá, assiste a live e libera as bênçãos. Nova criatura. Bem, antes de eu trazer a palavra, quero convidar aqui. Ela já tem vindo participado com a gente. Muita coisa. Assim. Baseado nisso, no coração, ela entendeu. Chegou o tempo, né? Então ela pede para congregar com a gente. Nós somos, né, uma amo. O Cássio vai vir como líder desempregado, tá? Vamos rogar, Pai, toda a cobertura, obra, possa ser ela, essa cobertura, ao que ela lado dos, que ela possa crescer, desenvolver, trabalhar, cada ministério. A ela, né? E cada vez. Vou pedir a todos vocês, profetizem. E eu peço a você, igreja, estenda a sua mão, ore, peça que Deus a abençoe no nome dos Pai, no nome do Senhor Jesus, nós apresentamos diante de Ti a Tua filha, Senhor, que pede para congregar, fazer parte desta obra, desta casa de oração, Senhor. Nós Te louvamos, Pai, porque a cada dia o Senhor tem acrescentado vidas a essa obra, Senhor. O Senhor trouxe vida para ela, o Senhor trouxe restauração, Pai. O Senhor tem também prosperado ela nos seus caminhos. Eu peço que toda a cobertura, Pai, que o Senhor nos incumbiu, possa estar sobre ela agora, Senhor. Cobre ela, Senhor, envia seus anjos, Pai, guarda ela, toda sorte de bênção, toda sorte de prosperidade que o Senhor tem reservado a esse ministério, Senhor, vem agora sobre a vida dela, que ela tenha saúde, que ela tenha felicidade, que ela seja cheia do Teu Espírito Santo, que ela tenha muitos pacientes, Senhor, que ela viva um tempo de total restauração na vida dela, Pai, e que ela possa declarar, Pai, que o Deus dessa obra é o Senhor Deus absoluto de todas as coisas.
Então, Pai, nós recebemos ela com alegria e declaramos: seja bem-vinda, seja abençoada e seja próspera no santo e poderoso nome de Jesus. Amém? Aplauda Jesus, amém? Seja bem-vinda no nome do Senhor Jesus. Você clica no slide para mim? Glória a Deus. Amados, se você tem vindo à igreja, né, e por algum motivo você fala: pastor, eu tenho vindo, mas eu não fui, né, para que a gente faça. Por que a gente? Primeiro, para apresentar para a igreja. A igreja tem que saber quem são. Às vezes você só está visitando, você está orando, né, perguntando para Deus se é aqui, se não é aqui. E aí a igreja vai saber que você quer fazer parte dessa. E aí nós também oramos, fazemos esse ato aqui, para que Deus te abençoe. Há uma coisa muito... normalmente, às vezes Deus tem tratado algumas abençoado. Já conheceu pessoas que lugar e todo mundo tá tudo errado para as pessoas? Você já viu algum lugar? Vai numa igreja, tá tudo errado, as portas fecham. Não é só para ela, é para todo mundo. Então, o que Deus fala isso na palavra dele? As suas bênçãos significa que todo mundo que está num lugar vai ser todo mundo abençoado? Não, cada um tem que trabalhar de Deus. Deus vai trabalhar em cada um que precisa ser trabalhado, mas você vai reparar que a maioria está sendo abençoado. Ou Deus está restaurando uma... ou Deus está restaurando um caminho, ou Deus está dando um livramento em cada área. A bênção de Deus está usufruindo. Por isso que nós falamos assim: Deus, tudo que tem reservado para nós, libera sobre a vida dela. Libera, por quê? Então, você está ligado a uma obra, a um corpo, toda a bênção que está liberado sobre as cabeças, digamos, ela desce. Amém? Mas, pastor, eu estou passando uma tribulação. Fique firme. A Bíblia diz que importa que por muitas tribulações herdar o reino. Para a gente passar uma luta, bom? Mas observe, como está a sua vida? Ah, pastor, você não está bem, mas... pastor, o espiritual está bem, mas você não está bem. Casamento. Então aí, por isso, trabalhando. Quinta-feira. E entrar no problema. E pedir para Deus te proteger. E hoje nós vamos falar algo muito... Deus tem ministrado muito isso ao meu coração. Sobre os olhos, a candeia do corpo. Né? Mateus 6, 22, 23 vai falar bem assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Aí eu comecei a fazer pesquisa, né? Eu falei: o olho, qual que é a importância do nosso corpo? E eu me surpreendi com as informações que eu fui vendo. Você vai ver que hoje trouxe até dados de doutores, acadêmicos, para vocês falar: o pastor está falando bobagem. Não. O que é a candeia, para começar? Quando Jesus falou, ele estava se referindo basicamente a esse objeto aqui. Ó. Ele era como se fosse uma luminária, né? Um objeto de barro, onde aqui tinha um depósito de azeite, um pavio que dentro, né? E aqui acendia o fogo à medida que o azeite entra em contato, ele dava sempre fogo. Seria o equivalente o quê? As nossas não tinham energia elétrica na época. Eles usavam isso, essas lâmpadas. Vai chamar de candeia. Ele está dizendo: teus olhos são candeia do corpo. Toda a luz que o seu corpo precisa vai passar pelos olhos. Ele vai passar. Então você concorda comigo que para o meu corpo ser luz, eu preciso ter bons olhos em todo. Então agora eu preciso tomar toda a atenção naquilo que eu estou vendo. Olha que interessante.
O papel da candeia era iluminar locais escuros, né? E principalmente à noite. Tinha durante o dia. Você sabe que as nossas casas, mesmo durante uma boa iluminação, ela é escura, né? Lembra daquela mulher que perdeu a dracma, que ficou procurando? Porque casa escura, até de dia era difícil. Então ela precisava, não tinha casas com janelas, isso não era muito comum. Casas tudo tinha lá de Israel. Você vê lá uma outra. Então isso que nós temos, né, essa construção arquitetônica de fazer uma casona com várias janelas, isso aí não era uma realidade quando Jesus anunciou a palavra de Deus. Hoje nós temos uma realidade, que seria o quê? Por exemplo, se faltar uma energia, nós temos a vela, por exemplo, né? Temos a cera, que envolve o pavio. À medida que a cera vai derreter, o pavio vai se consumir. Existe sim. Bons, fala para nós, né? Pensa comigo. Nós hoje vivemos, não sabemos viver sem energia. Se acabar a energia elétrica, acabou o mundo para nós. Geladeira, ferro de passar, micro-ondas, televisão, internet, tudo, até celular. Imagina se acabou a energia. Você vai falar, acabou a energia, mas tô com 100% de carga aqui, né? Tenho uma torre de celular, ainda tô pegando o Wi-Fi, né? Os dados móveis. Aí você mexe, 70%, 60%, opa, não posso. Aí dá um plim, 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 você já começa, meu Deus do céu, essa energia aqui. Aí você mexe 30%, é assim? Ou seja, nós somos extremamente. O povo nem sabia o que era isso. Se falasse para eles que nós teríamos isso, postes com fios conduzindo energia, levando de casa em casa, e que agora as ruas, olha lá as ruas tudo iluminado, até os breu ali, mas você vai ver que tem uma luz aqui, tem uma luz ali, uma luz aqui. Ou seja, ruas iluminadas, dava 6, 7 horas, o povo ia tudo para casa. Quem assistiu os 10 Mandamentos? Quem assistiu aquela novela ou filme? Você lembra que os egípcios não andavam à noite? Porque havia uma guerra entre deuses. Você fala, eu não posso ir. Então, quando o judeu andava à noite, esse cara é louco. Por quê? Por causa dessas realidades. Mas você sabe, nós não gostamos de andar. A noite é perigoso, não é? Eu sou noturno, mas você é noturno na sua casa. Se você for para a noite, você não estiver acompanhado ou não estiver num lugar bem iluminado, você sabe que sabe disso. Então nós precisamos de luz para trazer uma para nós. O nosso corpo, ele vai se comunicar com o mundo natural, Deus fez através de pelo menos sentidos. Então, audição, tato, olfato, paladar. Sabe o que é interessante? De acordo com o professor doutor em engenharia o Júlio Monteiro, ele vai dizer o seguinte, que baseado no estudo de 2010, a nossa visão representa 80% da percepção. Você tem visão, audição, tato, olfato, paladar. A informação da sua alma, 80% dela está Os outros 20% é dividido em 4 sentidos. Tato, olfato, paladar. Tudo dividido, mas 80% é visão. Opa, eu tenho um dado científico, pesquisa. Eles pesquisaram, colocaram um grupo de pessoas e chegaram a uma conclusão. Então veja, engraçado, né? Jesus falou há 2000 anos atrás. E os olhos é a candeia do corpo. Veio a ciência 2000 anos depois falando, 80% do que você precisa dos seus sentidos estão concentrados na visão. Numa matéria do jornal da USP, 2019, foi que ela chamava assim, Espaço da USP mostra como usamos os sentidos para aprender.
De acordo com o cone de experiência, né, de Edgar Dale, a aprendizagem envolve os sentidos 83% através da visão, 11% da audição, 3,5% do olfato, 1,5% através do tato e 1% do paladar, da degustação. Então agora você tem os dados. 83% visão, 11% audição. O resto tá lá, 3,5% do olfato, do que você cheira, do que você toca, você come. Então, basicamente, você está envolvido no que você vê e no que você, mas muito mais no que você, mais do que perde. Entendeu? Aí eles vão dizer, eu esqueci agora que eu não coloquei aqui, mas pessoas que têm problema com visão, ele desenvolve um outro, que eles deram um nome para um outro sentido. São os cegos, pessoas cegas desenvolveram esse outro. Ele tem a audição mais apurada, tudo mais apurado, mas como ele não tem visão, desenvolveu um outro, que eles chamam de, sei lá, sétimo sentido, oitavo sentido, sei lá, entendeu? Mas eu vou atentar no que eu aprendi, os sentidos. Então, há uma mensagem de Jesus para você. Cuidado com o que você vê e como você vê. Aonde estão os seus olhos? E como está você em relação a onde você tem colocado os seus olhos? Se os seus olhos é uma candeia, as luzes. Eu descobri uma outra realidade estudando isso aqui. Deus me levou para um negócio assim que eu fiquei pasmo na hora que eu vi assim. E depois eu não, se você está falando, né? Eu vou acreditar. Nós somos bombardeados de informação. Nosso cérebro não processa tudo. É mais ou menos assim, eu estou olhando. Por eu estar olhando para ele, está mandando imagens para o cérebro. Acontece que a minha visão ela é periférica. Então, o meu cérebro está vendo outras coisas aqui, ó. Eu estou olhando para ele, pensando com ele, falando com ele. Mas o meu cérebro está captando tudo que envolve ao redor. Cor de bolsa, cor de camisa, né? Ventilador rodando, ele está vendo, né? Aí tem mais sons vindo, ele está processando tudo. Só que ele vai fazer um descarte. Porque é muita informação que está entrando dentro do meu cérebro. Ele precisa de descarte. Né? E é interessante. Você sabia, segundo as pesquisas e esse levantamento, você nunca enxerga o presente? É o presente. Só enxerga o passado? Você vê algo e essa informação para chegar no seu cérebro demora de 12 a 15 para ele processar. Significa que algo que você processou já aconteceu. Então você nunca é presente. Por exemplo, se você vê agora a Lua, você sabe que a luz que a Lua emite, né, a radiação do Sol que ela emite, ela demora um tempo para chegar na Terra. Significa que se a Lua for destruída, a gente vai demorar um tempo para perceber que ela foi destruída. A gente não vai enxergar o exato momento que ela foi destruída. Isso é coisa de físico. Deixa os físicos quebrar a cabeça com isso. Porque eu lembro que foi uma luta para mim passar nessas matérias aí. Mas basicamente é o seguinte: se o Sol não existe mais, por causa da distância dele, a gente só está enxergando a luz dele vindo. Um dia, por causa dessa distância da velocidade da luz, é que eu vou descobrir que o Sol foi destruído. Então, se Deus quiser startar o Apocalipse, lá fala que vai ser destruído o Sol, não fala? Então ele vai ter que destruir um tempo antes. Antes do Apocalipse acontecer. Para quê? Para que nós vejamos a reação do o Sol foi destruído há muitos anos antes. É coisa de física. Eu não estou aqui para explicar isso porque eu não vou dar conta de explicar isso para você. Ficar na teologia. Mas isso é para você entender. E eu ver, ela demora para chegar para esse reflexo, essa luz que chega para você, ela demora um pouco. E o que eles vão dizer? Eles vão dizer o seguinte, né?
E o nosso cérebro, né, ele vai fazer como se fosse uma ilusão de estabilidade. Ele vai ver as imagens e ele vai tentar equilibrar essas imagens, né? Esses dois pesquisadores aqui, Mauro Manassi e David, eles chegam a falar o seguinte: se nós conseguíssemos ver o mundo em tempo real, o mundo seria um lugar extremamente para nós. Por quê? Porque nós viríamos o tempo todo flutuações de sombras, de luz, movimento, e o tempo todo nós acharíamos que estaríamos o quê? Delirando. Que a gente não ia acreditar que estaria no mundo real. Então o cérebro ele cria essa barreira. Isso é Deus, tá? Isso é obra de Deus na minha, na sua vida. Eu não vou nem entrar no fato que, por exemplo, quando eu olho para essa Bíblia, a imagem que chega para mim não é assim. Não sei se você sabia. Ela chega assim para mim. Vai estudar sobre prisma. Ela chega assim, ao contrário. É o meu cérebro que inverte a imagem. É o mesmo processo que o celular faz. Quando você tira uma foto, ele inverte a imagem. Aí os processamentos viram essa imagem de novo. Isso acontece conosco. Eles fizeram essa tecnologia baseada na nossa visão. E ele vai falar o seguinte: que o nosso cérebro é como uma máquina do tempo, que ele continua a nos enviar de volta no tempo. É como se tivéssemos uma aplicação que consolida a nossa entrada visual a cada 15 minutos, uma impressão, para que possamos lidar com a vida cotidiana. Esse delay, ou seja, esse intervalo, pode ser chamado de campo de continuidade, com o propósito de dar uma estabilidade visual. Então ele pega tudo o que capta, ele mesmo faz um processamento, ele alinha tudo para que eu não fique louco. Entenda, Deus programou você para ser assim. Você não vê que acontece assim, você não tem ideia que acontece assim. É tão natural você ver a imagem chegar e você ver tudo bonitinho, que você não tem ideia de todo o processamento. Eu estou explicando o processo para você. Então a pergunta que eu faço é: se quando você está olhando uma imagem, essa imagem demora de 12 a 15 segundos para você processar, o que isso está querendo me dizer? Você tem um tempo para olhar alguma coisa. Não. É aquela coisa para você. Aí Jesus vai dizer: os seus olhos são a candeia do seu corpo. Estou tentando explicar para você cientificamente. Vamos raciocinar. Nossa visão é responsável por 80% da informação que chega ao nosso cérebro. O que vemos demora cerca de 15 segundos para o processamento. Então, agora eu pergunto para vocês atentarem: por que estamos olhando para coisas, fatos, situações que não agradam a Deus? Que não geram crescimento? Por que os nossos olhos estão em coisas que não agradam a Deus? Por que os nossos olhos estão em coisas que não geram o nosso crescimento? Por que estamos procurando coisas que não nos edificam? E os nossos olhos é responsável por as informações que a minha alma recebe. Grave. Sério. Você sabia que hoje tem problemas clínicos de pessoas que passam horas na tela? Sabia disso? Hoje tem pessoas que têm distúrbio de sono, porque está olhando para a tela o tempo todo. Vai no trabalho, uma tela do computador. Sai do trabalho, a tela do celular. Volta para o trabalho, tela do computador. Chega em casa, apaga a luz. O que está fazendo? Olhou para uma... Você está dormindo. Deixa eu ver se está a mensagem. Passa 2, 3 horas. Isso aqui faz mais mal do que... A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho sim, também o seu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o seu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso,
como quando a candeia te ilumina com esplendor. Eu estou tendo cuidado de dizer o seguinte: tudo que você olha vem para a sua mente, para o seu ser. E não tem como ser. Não tem. Eu olho e vejo. Se passar agora, eu estou aqui pregando para vocês, se eu olhar aqui agora e passar uma pessoa nua, o meu cérebro vai ver uma pessoa nua e vai começar a processar uma pessoa nua e vai pensar em imagens de pessoas nuas. Eu posso vir, antes do processamento, antes de vir para o meu coração, rejeitar. Como o crente rejeita? Está repreendido, o sangue de Jesus tem poder, sai para lá, Satanás, não é assim? O crente lida com as imagens ruins desta forma, clamando o sangue e repreendendo a autoridade do nome. E é difícil mesmo assim, você não concorda? Há um texto bíblico que diz assim, ó, pegue todo o seu pensamento e leve-o cativo ao governo de Cristo. Cative todos os seus pensamentos. Isto tem que ser Senhor até do seu... É o pensamento, é o processamento. Você viu? Você ouviu. Você comeu. Não é? Você sabia que o seu cérebro, ele não distingue o que é real e é fake? Se eu colocar uma ilusão de ótica aqui agora, para o seu cérebro, isso é tão real quanto qualquer pessoa. Seu cérebro não distingue. Não consegue fazer essa distinção. Por isso que eu já fiz um teste com muitos de vocês e deu certo. Lembra do teste que eu já fiz do churrasco? Quem já fez o teste do churrasco comigo? Vou fazer de novo, porque eu tô vendo que um monte de gente não fez. Vamos lá, concentra comigo. Todo mundo, fecha o olho. Fecha o olho. Só concentra na minha voz. Ai, duro que tá frio, vamos ver se vai dar certo, mas vou tentar. Imagine que agora é um calor de 40 graus. Tá quente, Cuiabá, domingo. Meio-dia, né? E você não tem o que comer. Chega um amigo, chega outro, e aí vem. Estou aqui com 2 kg de picanha, 1 kg de linguiça, né? Fraldinha, coraçãozinho, tudo que você gosta, traz. E você já começa a acender o carvão, o braseiro ali, né? Já começa a sentir o carvão estralando, começa a colocar a carne lá com o franguinho, com a linguiça. Você já está vendo a gordura pingando no carvão, fazendo tss, tss, né? Tá fazendo. Aí vem aquela coca, aquele suco, aquele refrigerante, aquele suco, aquela água bem gelada que você gosta, você vai vindo, aquele pãozinho de alho, né? E você começa agora, tira a carne, você está cortando a carne, você está sentindo, olha o cheiro subindo, olha, você está sentindo até o calor assim. Abra os olhos, olha para mim. Quem salivou? Eu te pergunto, cadê a carne? Cadê o churrasco? Cadê o cheiro? Nenhum dos seus sentidos. Você só pensou. Mas o seu corpo reagiu. Porque o seu cérebro não distingue o que é fantasia e o que é real. Só de você pensar, o olfato já ativou. O tato já ativou. Tudo ativou em você. Você entendeu o que eu estou falando? Pastor, eu não senti. Não tem problema, você vai ver que a maioria sentiu. Talvez é porque você fala assim, pastor, hoje está frio. Se você falasse um caldo com pão, talvez eu tinha salivado. Mas você entendeu o que eu quis dizer? Seu cérebro não... Toma cuidado com o que eu pago para tomar esse cuidado. Aí eu pesquisando, eu achei muito interessante o que um oftalmologista falou. Eu achei show de bola o que ele falou, olha o que ele falou. Todos os dias na minha rotina de trabalho, eu sempre estou cuidando nos olhos. Estou olhando nos olhos, não só olhando, mas também cuidando, para que os olhos que olho saiam melhores depois que passarem por mim. Quantas coisas transmitem um olhar? Confiança, rejeição, felicidade, tristeza. Há olhares que acalmam, transmitem amor, calma, segurança. Outros são capazes de nos causar medo, desassossego. Há olhares que são doces, gentis, transmitem paz. Mas há também os tristes, raivosos, indignados, olhos brilhantes que anunciam aos 4 ventos que estão apaixonados. Assim, nossos olhos são muito mais que olhos. São pequenas janelas
por onde nossos sentimentos se mostram e por onde podemos não só ver, mas também sentir o outro, o mundo, a vida. Por isso, cuide dos seus olhos, eles te permitem ver mais além. Isso é o Dr. Arthur Schmidt, né, um oftalmologista. Um artigo que ele escreveu, ele está dizendo o seguinte: olha, eu cuido dos olhos, eu cuido da parte física, mas como cientista, como médico, eu percebi algo. Os olhos, mais do que esses órgãos, ele transmite mais. Então imagina, ela é a candeia, não é? Seus olhos é a candeia. Significa o seguinte: o que você traz para dentro dos seus olhos, o que você coloca, ele ilumina o corpo. Mas sabe o que eu acho interessante? Tem um ditado que vai falar bem assim, não é bíblico, mas casa com um texto bíblico. Os olhos são a janela da alma. Então eu quero que você pense, e eu concordo com essa, a candeia do corpo são os olhos. Você sabe para que serve uma janela? A janela tem pelo menos 3 aspectos. Aspecto 1, beleza. Uma janela traz beleza à casa. Segundo aspecto, circulação de ar. Com uma janela, o ar entra pela casa e o ar quente ou velho, como alguns dizem, sai da casa. Terceiro aspecto da janela, luz natural. Trazer uma luz natural ou uma luz artificial que você colocar na frente da janela, ela também entra por ela. Então veja, janela embeleza, não embeleza? Tem gente que tem uns olhos bonitos. Concorda? Oi verde, oi azul. Tem oi violeta, né? Não sei. Castanho com meu, que é lindo demais também, né? É o mais comum, mas é o mais bonito, né? Então veja, os olhos também dão beleza. Um olhar da beleza. A pessoa pode não ter, né? Digamos assim, aos padrões do mundo, uma beleza. Mas se ela tiver um bom olhar, você vai achá-la. Circulação de ar. Ar aponta para esse. O vento, ele assopra onde quer. Mas você. Assim são aqueles que são guiados pelo Espírito. Então existe uma circulação de ar pelos meus olhos. Entra o ar do Espírito, mas também sai. Com os meus olhos eu consigo transmitir. Quantas pessoas que talvez no âmago de uma vida ruim que estava levando, foi diante de um homem e mulher de Deus e no olhar ele encontrou confiança. Pôde confiar. Teve ministério. Eu não vou nem entrar numa questão aqui que eu vi essa semana pesquisando sobre isso, mas basicamente eu estudando, querendo saber qual o pensamento judaico sobre ele, e o Rabino falando sobre o gordo, que eu vou comentar mais no final. Ele vai dizer num texto que quando ele mencionou que aquele texto falava de olho gordo, eu falei, não, nunca que eu teria visto esse texto dessa forma. Lembra quando Balaque chama Balaão para amaldiçoar o povo de Israel? Então, por 3 vezes amaldiçoar o povo de Israel. E o Rabino vai dizer o seguinte, que uma das tentativas de Balaão amaldiçoar o povo de Israel, sem ter com palavras, ele tentou amaldiçoar com os olhos. Ele subiu no alto monte e ficou assim, ó. É o famoso olho gordo que nós vamos falar daqui a pouco, que faz parte da palavra. Então nós temos circulação de ar, entrada de luz natural, a candeia do corpo, que a gente está falando desde o começo. Pegando o gancho da circulação de ar, então nós podemos linkar o que aquele oftalmologista falou, que é o que nós transmitimos. Nós só transmitimos o que nós somos. Como que você vai dar algo que você não tem? Não tem pessoas que pelo olhar você fala que perverso? Olhar fala que sombrio, que olhar tenebroso. Aí você, se você for uma pessoa que gosta de ser um pouquinho, né, de usar umas palavras mais baixas, você vai dizer o seguinte: é mal amada,
marido falta em casa. Não é assim? É isso que eu ouço no meu serviço. Eu ouço muita gente falar dessa forma pejorativa, trazendo uma angústia de alma. A pessoa tem uma alma dela e ela pelo olhar. Eu sou uma pessoa. Quem convive comigo sabe que a minha expectativa. Então muitas pessoas chegam para mim e falam assim: tá bem? Tento olhar para ela, tento jogar um olhar assim: tô bem. Para mim eu tô bem. Minha expressão é fechada. Tenta olhar para mim, vê se eu tô mal. Aí às vezes a apóstola chega para mim e fala: você não tá bem, eu te conheço, eu tô vendo o seu olhar. Fala: ixi, caiu, né? Tá bom, ora por mim. Por quê? Porque o olhar. Então a gente chega pra pessoa assim: bem, tudo bem, você tá bem? Tô bem. Aí você olha no outro: tá tudo bem mesmo? Aí a pessoa já começa a olhar pro lado, por quê? Porque ela já sentiu que tá tendo uma transmissão ali. Você tá entendendo? E ela toma esse cuidado. Então o olho tem esse poder de ver e de transmitir. Se o que você tem recebido é trevas, você somente transmitirá trevas. Mas se você tem recebido luz, você transmitirá. Como que eu faço para receber luz? Vou trazer alguns tópicos para nos ajudar. Como que eu faço para receber essa luz na minha alma, para que meus olhos vejam que é bom? Primeiro, seja filho de Deus. É o primeiro. Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Do bíblico. Descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Pai das luzes. Então, se eu estou filiado ao Pai, logo eu sou um filho da luz. Eu emano. Luz é o quê? Luz é liberdade. Luz é revelação. Luz é o conhecimento da pessoa de Deus. Então todo aquele que está ligado ao Pai tem luz em si. Outra maneira de você receber a luz: ame a palavra de Deus. Agora que você tem Pai, ame a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 100. Ame a palavra de Deus, medita nela, leia, sabe? Ela não vai te enganar. Aqui tem sucessos de homens, tem falhas de homens também. Os maiores homens de Deus aqui está contado as falhas deles. Ela não engana, ela não passa pano. Ela vai te dizer o que é real, o que é verdade. Toda a revelação de Deus que Ele quer que eu saiba já está aqui. Ame a palavra de Deus, ame e medite. Quer receber a luz? Sendo, pois, o teu olho simples, todo o seu corpo será luminoso. Mas se for mal, teu corpo será... 11:34. É um estado de... aqui está mais ligado a você não ser arrogante, a você não ser potente. Trate todo, cuide todos à sua volta. Seja assim, tá bem? Melhor do que a boca. Seja orgulhoso, um outro ponto. Estas 6 coisas o Senhor odeia, a 7ª a sua alma abomina. Eu vou listar primeiro. Olhos. Está em Provérbios 6:16. Saber as outras 6? Lê lá. Mas o que é uma pessoa altiva, arrogante, acha super. Uma pessoa que pensa que ela pode fazer o que ela... Eu tô cansado de ouvir história de pessoas que chegou na construção cheio de graxa. Sei desse carro aqui. O Dorivaldo acho que estava contando para mim. Quando ele trabalhava na 35, chegou um cara lá, era um garimpeiro. Tava olhando um carro assim, era tipo uma caminhonete lá.
Quem quis atender ele? Ninguém. Aí chegou um vendedor debochado lá e falou, pois não. Ó, tô olhando esse carro aqui. Ah, esse carro é um carro caro, né, tal. Quanto custa ele? Custa tanto. Ah, custa tanto. E esse aqui? Ah, esse aqui é um pouco mais barato. Custa tanto. Tanto. Quanto fica os dois? Aí... Olha, os dois fica assim, dá para financiar, dá para fazer assim. Não, à vista. Vista? Tanto aí. Ah, fica tanto? Pera aí. Vai lá na rua, entra num carro velho, sai com uma sacola de... Ela tá aqui, olha. Quero os dois carros. Imagina os vendedores atendendo. Dois carros. Hoje um carro já é uma fortuna. Dois carros. Paga à vista. Mas por causa da roupa, da maneira, o olho altivo que achou, perderam oportunidades na vida. Outra maneira de você receber luz dentro da sua alma: não odeie-se, ame-o. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. 1 João 2, 9 e 10. Então veja, quando eu não odeio, o que é odiar? Odiar é um sentimento. Lembra o que Jesus fala? Seja simples e veja simples. Essa luz vai entrar dentro de você. Mas se tiver uma trevas dentro de você, grandes são as trevas. Então o que é o ódio? O ódio é esse sentimento perverso. Gera trevas dentro de uma pessoa com ódio rancorosa. Como que ela vai dizer que ela está na luz? Como ela vai dizer que ela é do Senhor? Se ela tem ódio, se ela tem rancor. Irmãos, uma pessoa com raiva, aquela coisa, ela se arrepende. Ela toma as atitudes mais precipitadas da vida dela, ela vai tomar ódio. Ódio, ela pode até acabar. Esse é o ruim. Então eu estou dizendo, não odeie. Esse ódio dentro de você vai gerar coisas. Abençoe. Sei que não é. Agora nós vamos falar do orgulho. Não tenha inveja. Quer ter luz na sua vida? Não tenha. O sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para o corpo. Provérbios 14. O teu coração não inveje os pecadores. Antes, desce no temor do Senhor todo dia. Provérbios 23, 17. Esse Provérbios 23, 17, esse é um texto que você devia pregar na sua parede. Quando dizendo o seguinte: por que Deus abençoa o fulano e não abençoa eu? Ele nem serve a Deus. Então o texto você tem que pregar. Na hora que você fazer essa murmuração, você lê ele. O teu coração não inveja os pecadores. Quando você fala assim: por que os ímpios prosperam? Por que meu vizinho que toca a música do mundo, bebe cerveja, ele prospera e eu não? Lê esse texto. Aí você fica... É ordem de... Não inveje pecadores. Fica no temor do Senhor. Porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós invejas, não são porventura carnais e não andais segundo os homens. 1 Coríntios. Agora Paulo falando. Invejando, agora é crente invejando crente. Estava na Seara Mundo. Agora eu entrei na igreja. E uma coisa é você ver uma pessoa que não serve a Deus prosperando e falar por que ele prospera ou não. Isso é uma coisa. Outra coisa é você olhar para o seu irmão
destacando, crescendo, prosperando, rompendo no ministério, rompendo na vida dele. Você olhar, por que nós estamos na mesma igreja, estamos na mesma pegada? Por que ele cresce e eu não cresço? Ele vai falar assim, ó, isso é coisa de carne. Para de ser carnal. Para de ter esse pensamento. Para de ser um invejoso com o outro. O que é inveja? Olha o gol. Estou fazendo tempo popular, tá? Para toda a ciência do que eu estou falando. É um sentimento de angústia ou mesmo raiva perante o que o outro tem. Esse sentimento pode gerar o desejo de ter exatamente o que o outro tem. Tanto coisas materiais como qualidades inerentes ao ser. Às vezes você não tem um sentimento de inveja por bens, mas pelo que a pessoa é. Ela é inteligente, ela faz amizade com todo mundo, você é mais retrospectivo. Assim, falar assim, é só uma pontinha de inveja ali, entendeu? A gente tem que lutar contra isso. Sendo isso uma possível consequência da inveja e não a inveja em si. Podendo essa ter outras ou demais consequências ou não. A inveja pode ser definida como sentimento de frustração e rancor gerado perante uma vontade não realizada de possuir os atributos ou qualidades de outro ser, pois aquele que deseja tais virtudes é incapaz de alcançá-la, seja pela incompetência e limitação física, seja pela intelectual. Além disso, pode ser considerada um sintoma ou um transtorno de esse personagem. A TV chegava nas casas, se eu não me engano, ele passava no Zorra Total, né? Convidava ele. Ele falava, nossa, que casa, nossa, olha esse carro, né? Estourava o pneu. Bom, quem nunca passou por isso? Todo mundo já passou por isso. Convidar uma pessoa para sua casa, essa pessoa entra, nossa, que planta bonita, no outro dia, ai, pra que eu fui abrir minha casa? No outro dia, tá mortinha. Esses dias, irmãos, a gente deu um animal. Eu falei pra minha esposa, amor, dá que esse animal vai morrer, dá, é melhor ficar vivo na mão da pessoa do que morto. Nossa, que animal. Eu falei, amor, dá. Eu falei, dá esse bicho. As pessoas são assim. Por quê? Isso é tão sério, meus. Mandamento. Não cobiçarás a casa do teu pai. Não cobiçarás a terra do teu pai. Nem o seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento. Por que Deus daria um mandamento que tem o escopo? Não tenha. Significa que a inveja causa algo. Porque lembra-se que os olhos são a janela da alma, a candeia do corpo. Entra luz, sai luz. Entra trevas. Isso que o tempo inteiro. Pastor, o que eu já te dei uns 6 passos lá atrás. Seja ligado ao Pai, palavra. Se ele tiver sucesso, tiver dificuldade, Pai, não é provável que eu não é bom que eu não tenha felicidade no sucesso do meu irmão. Porque para descobrir uma pessoa invejosa é fácil. Basta comprar um carro ou uma casa e dar pessoa. Se elas abrirem um sorriso quando você está, ela ficou feliz com você. Se a cara dela for no chão, o invejoso não consegue esconder. Não adianta. Tem aquele texto que fala que tudo que está oculto vai ser revelado. Aparece com um carro novo na frente do invejoso. Ele pode até abrir um sorriso na sua frente, mas ele vai começar assim para você. Nossa, você comprou um carro, olha, parabéns. Mas da Volkswagen? Carro preto? Por que não prata? Branco?
Irmão, olha, financiei 40... Nossa, mas você é burro. Por que você não fez consórcio? Por que não fez um consórcio da Honda de moto? Procura o pastor Valdir, rapaz. Que negócio besta esse que você fez. Irmãos, vocês estão se identificando? Se é seu sonho, se é seu projeto, que eu tenho com seu... Ah, eu quero ser cortador de unha. O que eu tenho a ver com isso? Se é o seu sonho. Você quer ser podólogo? Vai ser. Quer ser jardineiro? Vai ser. Meu papel, como seu irmão, é falar assim, eu sonho assim. Faça podólogo de... Sabe que pode... Entendeu? Outra voz da experiência. A voz. Vamos. Bom, eu não sei se você entendeu. Eu tô querendo falar de inveja. Eu falei tudo que eu falei para chegar no olho gordo. E Jesus falou assim, ó, ninguém pega esconde debaixo da... Ele coloca no alto para aquilo. Falou, vocês são luz. Foram chamados para brilhar. Não esconda essa luz. Não deixe que as trevas entrem no seu coração. Aonde vocês chegarem, brilhem a vossa luz. Seja luz. Pastor, fulano não me atura. Abençoa. Ô fulano, seja abençoado. Dá um presente. Às vezes ela não ganhou um presente. Dá um presente. Eu aprendi isso com minha mãe. Onde ela chega, ela dá presente. Ela conquista, né? Ela é que nem... Ela chega e faz amizade com todo mundo, né? Bom, Elias, coitado, só fica ali, né? Elias é mais quietinho. A Mara já chega, né? Ela falou isso da própria boca dela, tá? Ela que falou isso pra mim, já conhece todo mundo. Não tem nem um mês lá, já conhece todo mundo do prédio. Eu tô 7 anos aqui, mal conheço meus vizinhos da ponta. Só pra você entender, eu sou que nem o irmão, eu sou mais recatadinho. Aqui, eu me solto por causa da unção. Mas eu sou bem recatado. É luz. Mesmo no seu recatamento. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, todo o seu corpo será luz. Mas se for mal, o seu corpo será tenebroso, será trevas. Depois que a luz que há em ti não seja trevas, se pois todo o seu corpo é luminoso, não tende o em trevas parte alguma, porque todo ele é luz, como quando a candeia te ilumina com o seu resplendor. Você foi chamado para ser iluminado. Deixa a luz de Deus entrar na sua alma. E quando ela pegar você da ponta dos dedos até o alto da cabeça, você vai irradiar. Aonde você chegar, você vai ser luz. Aonde você chegar, você vai ser bênção. E aonde você tocar, vai ser próprio. É a luz de Deus. Vamos orar? Amados, eu torço, né? Para que a gente tenha vencido a obra da carne. Sei que não é fácil. Às vezes, nós nos julgamos no direito de julgar quem é merecedor ou não. Às vezes eu olho para uma pessoa e falo assim, ó, fulano não merece. Não está na hora dela. E quando ela recebe um favor de Deus, graça de Deus, favor, que ela não merecia, e é por isso que ela recebeu, então por causa disso, eu não consigo assimilar o que Deus fez nela. E às vezes quando vem alguém aqui, por isso que às vezes muitos irmãos têm medo de vir aqui testemunhar, com medo da reação de... É por isso que a gente dá glória a Deus. Não é do irmão, nem dos pastores, nem a glória é de Deus. Se alguém abriu, recebeu uma porta aberta, um favor de Deus, a glória é dele. Então quando alguém vem testemunhar, o objetivo é o quê? Dar glória a Deus. Mas muitos de nós ficamos ressabiados, não ficamos? E agora, eu conto ou não conto? Imagina, e eu conto que Deus me deu um carro?
O irmão tá 10 anos pedindo um carro. Eu venho e falo assim, irmão, esse negócio é o seguinte. Ó, imagina a situação, vou pegar um caso. Você trabalha, você tá de segunda a segunda na igreja, tá vindo a pé pro culto. Aí aquele irmão que aparece uma vez por mês fala, irmão, posso pegar uma oportunidade? Posso. Tem algo para falar pros irmãos. Orei há um mês atrás, carro para Deus. Carro. E deu. Chegou uma pessoa e falou, Deus mandou te dar um carro. Aí aquele irmão que trabalha a segunda. Eu estou fazendo tudo o que o Senhor quer. Fulano nem aparece. Quando aparece já vem com o carro. Qual é a dificuldade que eu tenho de aceitar? É um favor. Carro para Deus. Você entende? Está tendo. Vou contar uma. Eu fico tão feliz em saber que Deus. Eu vou dar um conselho para você, tá? Se você vê uma pessoa direto contando, bom, você pode ir para a unção. A Deus derramar essa bênção também, tá? Dois desceram na presença de um fariseu e um publicano. O fariseu dizia assim: Senhor, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu não sou nem como esse pecador aqui. E o publicano, cabeça baixa, nem se atreveu a olhar para o seu filho. Não mereço. Pergunta, aí eu justifico. Eu te pergunto, de quem você recebeu? Do fariseu ou do publicano? Segunda pergunta que eu te faço. Havia um rico na porta dele. Estava um menino. Estava todo. Um está no seio de Abraão. O outro está queimando. Ele reconheceu que aquele que está no seio de Abraão era o que estava na porta. Pergunta. Foi para o céu? Quem você receberia a bênção? Talvez me responderia. Entendeu o que eu estou falando? Estou dizendo para você ir atrás do mídia. Estou dizendo que você não sabe o que está na vida de você. Ela pode ser um cavar por causa do seu olho altivo. Hoje, estamos nos dispondo. Ares altivo. Ares tenebroso. Aqui a luz de... Coloque a mão no seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai. Sabemos, Pai, que uma das obras da carne é invejas. E o Senhor nos disse que os nossos olhos, responsável por 80% das informações que a nossa alma recebe, eles são a candeia, eles são a luz do nosso corpo. E muitos de nós, Pai, têm agido com um olhar mau. Às vezes com inveja, às vezes, Senhor, com altivez, às vezes com ódio, Senhor, às vezes com desmerecimento. E por isso não há luz em nós, mas há trevas. Mas eu peço que hoje o Senhor venha com sua bondade e misericórdia e nos perdoe, Senhor. Perdoe nosso olhar altivo. Perdoe, Senhor, as trevas que porventura há em nós. Perdoa, Pai, se nós temos olhado com desprezo, se nós temos odiado o nosso irmão. Perdoe, Pai, se o nosso olhar, Pai, tem sido um olhar que não tem se atentado para a sua palavra ou para as coisas do reino.
Nós queremos nesta noite que o Senhor venha com a tua luz e dissipa toda e qualquer treva que há dentro de nós, Senhor. Vem agora com tua luz, ilumina as candeias que estão aqui, Senhor. Ilumina os olhos dos vossos filhos, para que todo o corpo deles sejam luz, Senhor, e toda eventual trevas que há neles sejam dissipadas pelo seu poder. Pai, eu peço, libera nesta noite perdão, Senhor. Venha quebra orgulho, Senhor. Venha e quebra desdenho e dê um coração simples aos seus filhos, olhar simples, Senhor. Pai, que nós possamos nos alegrar quando o nosso irmão conquistar. Ainda, Pai, que pareça aos meus olhos que ele não merece, mas quem merece alguma coisa, Senhor? Todos nós somos alvos da sua graça, da sua misericórdia. Por isso, Deus, tira esse olhar julgador de nós, Senhor, e nos dê um olhar de luz, para que o nosso corpo seja luz, e haja luz em nós, e essa luz brilhe para a glória do Teu nome, e aonde quer que nós cheguemos, Pai, as pessoas notem essa luz que o Senhor colocou em nós, Senhor, e se nós pisarmos num lugar cheio de trevas, que essa luz que há em nós dissipe essas trevas, Senhor. Aviva o Teu povo, Senhor, aviva a Tua igreja, Senhor. Vem agora, Senhor, com a Tua luz, e dissipa todo o mal. Ensina os Seus filhos a amar, a buscar a Tua palavra, a cuidar uns dos outros, Senhor, e a seguir no propósito que é buscar o reino de Deus e a sua justiça antes de todas as coisas. Pai, eu te agradeço. Eu creio que o Senhor está nos libertando nesta noite de um olhar invejoso, de um olhar tenebroso, de um olhar odioso, Senhor. Eu creio, meu Deus, eu creio. E eu te louvo e te agradeço no nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir a Jesus? Quero chamar aqui a Grazi para fazer uma oração. Amor e intercessão. Você que tem um pedido, ou você que deixou o seu pedido na caixinha de oração, você tem um agora, peça que ela possa estar levantando.